nome do Pai e do Espírito Santo, amém. Amém. Começou bem aqui, né? Estamos chegando na sequência com a nossa entrevistada do dia, o oferecimento dela, que tem praticamente, são 20 anos de tradição, qualidade, bom atendimento, equipe qualificada, entrega rápida, fala da Metal Project, destaca a nossa convidada da tarde. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Convidados especiais. Mas já não foi por acaso não, viu? A entrevista mais esperada do ano no seu Ar Notícias. Por acaso eu estava com vontade de entrevistar essa moça, porque afinal de contas ela é minha polêmica, né? São aí alguns anos de jornalismo. 37. Agora vamos saber. Segundo ela, 37, chegamos aos 40, ela falou entra, né? 40 daqui a pouco. Mas conosco a Geisa Ardila pela primeira vez no Ar Notícias. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, agora sim, Anderson, nós já somos companheiros. Desligado não funciona, agora deu certo. Boa tarde, Milton, pessoal que está assistindo em qualquer canto para lugar. Boa noite para quem vai assistir mais tarde, boa tarde para quem assistir depois. Eu agradeço o convite, mas confesso que eu não mereço ser tão entrevistada, não. Apesar que eu sempre fui do lado de cá, né? Eu sempre fui da entrevista. Agora, uma perguntinha para começar assim, porque hoje teremos muita coisa para indagar você. Quais emissoras de Ituiutaba já foi entrevistado aqui em tempo de rádio, por exemplo? Eu fui entrevistado por quase todas. Quase todas? Então você está melhor que eu, né? Que isso? Eu não tenho 7 anos de rodoviária. Bom, a origem aí, Ardila vem de onde? Italiana, uma coisa assim? Mexicana? México. Tá bom, porque o pessoal, como eu Meu avô é mexicano. tinha essa curiosidade. Significa esquilo pequeno. Como é que é? Significa esquilo pequeno. Que igual isso? ao vinho, se lembra? Oh, meu Deus do céu. Depois dessa. Vocês têm aquele azinho na roupa dele. Ou então, tempo de estrada, 37 anos, Vou é isso? fazer 37 anos de jornalismo no dia 12 de julho. Você diria qual foi o seu principal trabalho até então? Se é que é possível numerar assim, um principal em todo esse tempo? Eu acho que todo começo é importante, né? O mais importante de tudo que eu já fiz foi tentar de alguma forma fazer um jornalismo sério. E quando eu passei a cobrir política, foi a parte mais importante que eu já fiz, que eu contribuí muitas vezes em mudar o destino da cidade, pouca gente sabe. O que as pessoas não sabem na sua tentativa? A vida do jornalista é uma vida assim, é como se fosse primeiro, eu sempre falava que a gente era meio porco, a gente fuça em tudo quanto é lugar. Às vezes a gente descobre coisas e que isso transforma a cidade, transforma as pessoas, e é a obrigação do jornalista trazer à tona aquilo que vai mudar a sociedade em qualquer sentido, porque você descobre uma ilegalidade, você descobre um lugar que está precisando de atenção, você precisa, porque eu tenho uma escala, eu sempre falo no meu programa, no Vigilante do Povo, pode fazer propaganda aqui, né? Pode fazer propaganda. Depois você traz o mexão, porque senão fica feio. Eu sempre falo o seguinte, tudo é importante, mas nós precisamos ter uma escala de urgência, prioridade e necessidade. Então, o jornalismo é a mesma coisa. Você tem aquilo que é urgente, tem aquilo que é necessário e tem aquilo que é prioridade. O meu começo foi na Folha de Pontal com o Raul Ribeiro Rodrigues, foi o meu grande mentor. E eu acho que foi o principal trabalho que eu tive, foi o meu começo, porque eu aprendi tudo lá. E depois, quando eu fui para o serviço público, trabalhar com o prefeito Código de Jipe, eu tive o maior ensinamento da vida sobre política. E depois, com o Roberto de Jorge, também aprendi muito sobre política. Você se considera uma jornalista investigativa? Você se considera uma jornalista polêmica? Enfim, como é que você se rotula? A polêmica nasce naturalmente. Eu não tenho muito papo na língua. Se tiver que mandar alguém a merda, eu mando. Já colecionei bastante processo por conta disso. Normal, né? Consequência. E algumas verdades doeram, né? Mas são necessárias. A função do jornalismo é trazer à tona aquilo que está encoberto. Tem que descobrir, mas com evidência, prova. Eu nunca
nunca levo nada que eu não posso provar. Todo ser humano tem um preço. Qual é o seu preço? Nenhum preço. Não? Não tem preço. Tudo para mim é baixo. Ó. Desse jeito? Eu valho muito. Agora, pegando o outro lado, Geisa, você ainda enfrenta, já enfrentou, enfim, a questão, vamos pegar uma questão mais pessoal sua, que que pessoal tem que ser na redundância, mas assim, a questão do preconceito. Você enfrentou, enfrenta. Eu sou homossexual. Como é que a sociedade te vê hoje? Ou te vê? O preconceito é o seguinte, o preconceito é para que geralmente quem tem é você mesmo. Se você ficar dando volta toda vez que alguém te chama de sapatão, você está ferrado. Agora, a verdade não deve doer, ué. Se você é ladrão, você é chamado de ladrão, você vai ficar nervoso? Não. Se você é gordo, você é chamado de gordo. Ué, sou gordo. Agora, não é assumir, eu não preciso assumir, eu sou ser humano. Agora, eu não tenho problema nenhum. Hoje, né, nunca tive, não me sinto ofendida. Eu não sou identitária, né, não tenho esse negócio, causa, nada. Eu acho que todo mundo já tem uma coisa, uma regra básica. Por isso que o mundo não precisa de tantas regras, né? Porque as pessoas não seguem a regra principal. Todos somos iguais perante a lei, e na lei dos homens, e nós fomos feitas a imagem e semelhança de Deus na lei de Deus. Então, não estou vendo qual a diferença. Preto, branco, índio, gordo, magro. O atual governo federal que assumiu há pouco aparentemente terá um tratamento um pouco especial em relação principalmente aí ao grupo LGBTQI+. Eu só quero saber quantas palavras eu vou colocar mais aí. Já tem o QI+, eu não sei se vai ter como. É mais, eu acho que eu vou colocar mais. Já ficou, tá extensivo. Como é que você está vendo essa preocupação do governo? Eu não presto atenção nessas coisas. Eu sou contra o identitarismo. Mas você pensa um pouco contra o seu porque normalmente o pessoal... Eu não sou da turma de lá, porque eu não gosto desse negócio da turma de lá. Eu não sou da turma do Flamengo, não sou da turma do Vasco, não sou assim. Você é de todas as turmas? Não sou de todas as turmas, eu sou a Geisa. Agora, se eu por ser a Geisa, tem que me enquadrar por sim, mas a Geisa tem uma identidade, claro. Claro, a identidade é da Geisa. A Geisa não vai se enquadrar em nenhum manifesto. Nós vamos ser isso, nós vamos ser aquilo. Quanto mais nós nos separamos, mais nos dividimos, mais nós vamos encontrar as diferenças. E as diferenças é que fazem com que sejamos seres humanos tão especiais. Está gastando as letrinhas aqui hoje, né? Agora, você que acompanha a política já faz um bom tempo, está no jornalismo eu faço cobertura política há 35 anos. Há 35 anos, uma pergunta assim, você não deve ter dificuldade quanto a isso. Qual é, na sua visão, o maior político da história de Ituiutaba em todo esse tempo? Nossa, aí nós temos que ir lá nos anos 50. São vários, assim? Não dá para nominar? Não, assim, cada um teve sua importância, cada um fez feitos em suas épocas admiráveis. Eu não acredito que teve prefeitos que simplesmente passaram pela prefeitura, deixaram alguns estragos, mas eu acho que cada um deixou uma marca. Essas marcas podem ser boas e podem ser ruins. Desde que Ituiutaba teve prefeito, nós tivemos grandes prefeitos. Nicota foi um grande prefeito, Antônio Souza Martins, né? O pessoal não vai lembrar, mais jovem. Depois dá o nome da escola Polivalente. Nós tivemos grandes prefeitos na época da ditadura militar, que eram interventores também. Nós tivemos FUED, nós tivemos o Rômio, nós tivemos o Acácio, que vem na sequência do FUED. Mas todos eles tiveram defeitos e qualidades. Poderiam ter feito mais e poderiam ter feito menos em outros setores. Agora, na política nacional, nós passamos por um momento, eu diria até crítico, porque não há renovação, não existe aí novas lideranças como teve no passado, grandes nomes. Tá? É uma questão do Brasil hoje, essa falta de renovação de novos nomes. Nós vivemos esse problema que dá. Sim, é a pergunta para chegar aqui. Quer dizer, aí isso nacionalmente é uma realidade, aqui não é diferente. Como é que você vê essa falta de novas lideranças no município já tem algum tempo? Ou muito tempo, talvez? Nós estamos vivendo um processo mundial que as pessoas ficam muito ligadas a certos pontos e a muita coisa e ligada a nada, na verdade. Porque eles entram, a leitura hoje é o WhatsApp, a notícia se perde. Então, você tem vários assuntos e no fim não tem assunto nenhum. Falta de conteúdo. Não, tem muito conteúdo, mas não tem conteúdo. É esse o problema. Conteúdo sem conteúdo. Você vai, assiste um videozinho no TikTok do cachorrinho, da mulher faz o pão de queijo, a mulher tem uma receita rápida no liquidificador, aí o
político que vai lá contar historinha, a palestra, a esquerda, a direita, todo mundo. E o dia acabou. Aí já era, você absorveu tudo aquilo e você não aprendeu nada. Então, assim, esse universo aberto requer agora uma nova forma de você ver o mundo. Então, as faltas de liderança já vem ocorrendo porque faltou. Você diria que o líder nasce líder ou se faz líder? Qual é a sua concepção? O líder nasce líder. É o que eu penso também, toda a vida. Porque, vou fazer um líder, que vai para a escola, mas não aprende, né? Vai ser Ele precisa ser aproveitado, porque ele pode ser um grande líder do mal e um grande líder do bem. Porque os afetos são ensinados, a gente não nasce amando, não nasce odiando, tudo isso é ensinado. Se você leva um tapa na cara todo dia, você vai, a única coisa que você vai ensinar é dar tapa na cara. Vai aprender a bater também. Exatamente. É ação e reação. Isso, Newton, basicamente. Meio-dia 44, agora eu quero uma visão sua assim, do comportamento do eleitor tijucano. Nos últimos 20 anos, a cidade não conseguiu eleger um deputado estadual, por exemplo. Como é que é? Nesse contexto do eleitorado, temos aí a primeira prefeita eleita na história do município e esse atual legislativo que aí está, que foi eleito também pela população de Ituiutaba. Como é que você vê esses aspectos aí, ou outros mais, esse comportamento do eleitor? Primeira coisa, cada eleição é uma eleição, é uma história. Por exemplo, a história de 2024 está sendo construída agora. Todos os dias tem gente civil. Começa de forma antecipada. Toda eleição começa assim que a outra acaba, não tem jeito. Todo político e todo mundo que acompanha a política sabe disso. Uma eleição acaba, você já está começando a pensar na próxima. Então, eu acho que o governo... Vou começar pelo governo da Leandra. A Leandra é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, não é da minha intimidade, não sou da intimidade dela também, mas não apoiei ela para prefeita. Eu estava acompanhando, fazendo meu trabalho, eu faço em quase todas as eleições, porque foram muito poucas que eu não fiz, com o Vacivaldo do PP. Só que... Traduzido vira Vavá. Vavaruta. Aí a gente se afastou bastante também da principal campanha, porque vereador é o seguinte, aqui está o Anderson sabe, se você cola o candidato a prefeito, você não leva nada. Você tem que correr com a sua campanha separada. Então a gente ficou bem separado do núcleo da campanha. Então, e foi aquela correria. Mas eu sempre tive uma boa relação com o Renato, nós já fomos oposições bem ferrenha, mas a gente nunca foi uma oposição canhestra, né? Então ele me respeita no limite dele e eu respeito no limite dele, ele me respeita no limite do meu limite, né? Então a gente tem que ter limite. Eu acho que o que falta na política é a questão do respeito e do limite e do compromisso. Isso que faz com que a gente não consiga eleger as pessoas, a falta de compromisso político. O compromisso político ele não é assinado, ele não tem papel, ele não tem nada. Ele tem o quê? Eu falo para você, nós vamos ter esse compromisso. E se eu não cumprir depois, nós estamos lascados. Quer um exemplo de compromisso? Eu marquei no Moço dia 1º de setembro, agora faremos aí 3 anos de Uai Notícias no ar. Nosso compromisso é verbal, não tem nada escrito, verbal, apenas isso. Mas na política um pouquinho funciona diferente, porque Palavra vale quase nada. os acordos que são feitos antes das campanhas, os acordos que são feitos durante a campanha, eles precisam ser mantidos depois. Aí há sempre os rompimentos, aí tem gente que pula para lá. Nós começamos um trabalho Questão do ego famoso. Eu não tenho nada contra a pessoa da prefeita, nada. Primeiro porque ela é um estreante, né? É difícil falar assim, uma pessoa chegar aqui e dizer que odeia a Leandra seria muito difícil, porque teria que avaliar a partir agora desses últimos 2 anos na prefeitura. Não tem como você avaliar ela ainda, ela vai ser avaliada, entendeu? Então a Leandra é uma estreante na vida pública, na vida do comando da cidade, assim como muitos dos seus colaboradores. Então a gente tem que esperar passar esse mandato dela para a gente realmente ter uma posição do que ela veio. Ela tem uma grande influência do deputado André Janones, isso é inegável. Que é ele transferiu o voto, evidentemente, para ali. Não acredito que ele tenha transferido o voto, não. Mas ninguém conhecia ela na cidade. Não, mas é por isso ele mesmo. Foi o que mentor, se apresentou... Foi o mentor? Porque a conjuntura... Não, ele não foi o mentor. Quem foi o mentor foi o Renato. O Renato da Soleandra?
criou a lenda, né? Então isso aí não tem dúvida. Essa história é bem distorcida, na verdade, né? Porque não é distorcida. se coloca muito que o Janones, a Leandra, o candidato do Janones. Não tem nada de distorcer nessa relação que eu estava lá. Então, não, você viu, mas as pessoas não viram, né? Mas eu conto isso todo dia. Todo dia. Quem criou a Leandra foi o Renato. O Renato é um excelente articulador, a gente pode não gostar dele, ele pode ser falso, pode ser vingativo, pode ser, se você quiser denominar de coisas para ele, você pode. Mas o Renato é um excelente articulador. E ele foi o primeiro que viu que havia espaço para um terceiro nome e que esse terceiro nome teria chance de ganhar se viesse essa turma. E, para quem não sabe, ele vinha com o poder da prefeitura, porque ele foi o homem de confiança do FUET. Então, isso teve. E o é até hoje. Né? Só que o FUET estava no poder. Então, nós não podemos negar isso. Então, quem estava lá sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele vendeu essa ideia para o Janones, que não estava muito preocupado com as eleições aqui na época, não, mas muita gente queria o apoio dele. Teve várias conversas para ele apoiar outras pessoas, mas o Renato emplacou a Leandra. Mas então, deixa eu pegar um ponto bem, digamos assim, bem pontual, questão bem pontual. O próprio Renato, entre ele, Leandra e ele, Janones, já não é aquela coisa assim. O Renato foi. Não é uma coisa muito maravilha. O Renato e o Janones, eles têm uma amor e ódio? Não, é uma vida política que cresceu junto. Desde muito tempo antes. Eles ficavam no meu escritório quando eu fazia oposição ao ex-prefeito, falecido prefeito Pumbo Chaves. Eles não saíam de lá, todos eles, o Thiago Soares, eles eram uma turminha que fazia política e ajudava a gente a distribuir o jornal que eu fazia na época. Com a época de grande movimentação política, eles cresceram nesse bojo aí com o apoio do FUET. Foi também quando a gente conseguiu trazer o FUET de novo para a política, foi através dessa oposição muito grande. O Anderson acompanhou muito bem essa oposição que a gente fez. Foi um trabalho pesado. Quem insistiu, quem viu na época e quem tem exemplar ainda do Tribuna do Pontal, fica de cabelo em pé. Vamos acelerar um pouquinho aqui, gente. Agora, só para explicar uma coisa, para não ficar confundido. O Janones e o Renato sempre foram ligados, sempre tiveram, podíamos dizer, uma amizade. Agora, com a última eleição dele, quando o Renato apoiou o FUET, houve um cisma entre eles, mas eles estavam muito unidos quando foi vendida a ideia da Leandra. E aí, quando aconteceu, foi o que eu falei. Aí acontecem as coisas internas da política que o povo não sabe. Por que está acontecendo isso? Na realidade, o que está acontecendo é que compromissos e pensamentos não se seguem depois da eleição, às vezes. E isso gera problemas, mas assim, no caso da Leandra e do Renato, não é nenhum problema de discussão, nem de bater boca. É uma coisa silenciosa mesmo. Mas, um problema, eu diria para você, te interrompendo, igual o Faustão atropelando aqui, um problema de pensar na cidade. Porque, por exemplo, se o... Não vem com essa história, não. Não tem esse negócio de pensar na cidade. Pensa, nossa, se o Janones tivesse apoiado o Renato para essa eleição agora, ele seria... Não existe mundo paralelo. A gente vive real. Não teve apoio, não ganhou. Não existe mundo paralelo. Esse se... Pois não apoiou por quê? É a mesma coisa. E nós temos que perguntar para o André Janones. Aí o que você falou lá, tá lá, intriga, né, ali. O André não apoia, eu já percebi, eu não tenho, conheço o André há muitos anos, ele nasceu na mesma rua que eu nasci, morou lá a vida inteira, mas eu nunca tive contato com ele, assim, muita proximidade, a não ser nessa época que a gente fazia junto à oposição. Mas eu tenho que deixar bem claro uma coisa aqui, eu não tenho grandes contatos, não tenho contato nenhum com o André Janones, eu não tenho contato nenhum com ele. Nem na eleição passada, nem nessa eleição, não tive contato nenhum. Eu sempre tive contato com o Renato, com o pessoal da campanha, eu sempre me dei bem com essas pessoas, porque a distância é menor. E o André, ele tá mais distante da gente. Então, é estrelinha? Não, todo político é estrelinha. Tem que ser, porque tem alguns nem tanto. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O que o Janones conseguiu é uma coisa
coisa impressionante. Não pode negar. A gente pode até não gostar dele. Mérito dele, né? Ele veio e construiu, sem a ajuda de ninguém que ajudava, a ser candidato. E ganhar, e vencer, e ser bem eleito, usar e ter muito voto. Você vê que tem uma ideia, na última eleição, com exceção do Nicolas, que é um fenômeno, que como sempre vai ser um fenômeno passageiro, como foi o filho do próprio Bolsonaro, ele foi o único deputado que conseguiu ser eleito com o coeficiente eleitoral de Minas Gerais. Foi o André Janones. E ele aumentou o número de votos deles. Mérito do Janones? Sim. A gente não pode negar essa capacidade dele. Mas como é que as pessoas acreditam? Aí eu já não sei. Aí qual é a essência dele? Eu não sei. Né? Mas ele é hoje a liderança regional? Só que nem todo mundo aceita isso. Não vamos dizer que não tem inimigo aqui, adversário, inimigo não, adversário. Mas também nunca vai haver unanimidade, esse é normal. Não, também não, né? Voltando à questão... Se todo mundo fosse branco, mas não tinha problema. Para fechar aqui a questão do prefeito Leandra, eles passaram os 2 anos de mandato. Eu só quero dizer uma coisa da prefeita Leandra. Desde o dia que ela subiu à prefeitura, ela nunca colocou empecilho para uma conversa minha ou conversa de qualquer pessoa do grupo que eu caminho, e sempre foi uma parceira no caso da SPAI, que nós trabalhamos muito, meu contato com a prefeita é através da SPAI, que é a Sociedade Protetora dos Animais. Nós fazemos um trabalho, a SPAI é o que é hoje por causa da prefeita Leandra, e isso a gente não pode também tirar o mérito dela. Para fechar a questão, Leandra, 2 anos de governo, na sua visão, um erro e um acerto da gestão dela. Olha, eu acho que a Leandra tem um acerto de que ela se aproxima bastante de... Primeira coisa que ela fez é a questão de humanizar um pouco mais as coisas, chegar mais perto. Agora, erro é o que mais tem. Toda administração tem. O FUET cometeu o erro de não contar que o Pimentel não mandava o dinheiro do ICMS. Fez uma administração fraca por causa disso. Foi omisso? Não foi omisso. Eu acho que era uma questão de amizade, não queria ferrar o governador. E quando esse dinheiro caiu, foi na mão do Zema. Aí o Zema virou Deus e não sabe nem quem é a Adélia Prata, não sabia nem quem era... Não sabe quem é a Adélia Prata. Perguntou na rádio se ela trabalhava na Adélia Prata, maior poetisa de Minas Gerais, uma maior poetisa do Brasil. E ele perguntou, ela trabalha aqui? Ele não sabia o que era FUNED, Fundação Ezequiel Dias, que faz remédio aqui em Minas Gerais. Ele ia ser governador. Então, assim, esse foi um erro do FUED. Se ele tivesse falado, nós não temos grana para fazer isso, ele ia fazer muita coisa. Mas a Leandra, ela ainda precisa ter uma coisa que é importante para ela. Ela precisa se reorganizar dentro dos critérios que eu falo para vocês. Todo governo precisa se reorganizar depois de um tempo. Depois passou um ano, tá legal, você está patinando. Passou 2 anos, aí já é hora de reorganizar a casa. Chama, ou um por um, ou todo mundo junto, e explica o que quer. Agora, quais os objetivos dela? Eu não conheço quais os objetivos dela, mas eu vou te falar do que eu penso da minha cidade. Nós precisamos de certas coisas com urgência, com prioridade e com necessidade. No momento, por causa das chuvas, a urgência é o asfalto e os acessos que foram destruídos. Não tem dúvida, ninguém vai contestar isso. Porque não tem asfalto que aguente isso. Eu, por exemplo, tenho um problema com o trânsito aqui na cidade, que eu vivo falando. Nós precisamos fazer uma reavaliação de trânsito, inclusive do peso dos veículos que estão passando sobre ruas que foram construídas nos anos 70. Por exemplo, a José João Dibe, a primeira etapa dela foi construída em 72. São o quê? 50 anos. Então, ela passa... Não é que ela está ultrapassada, ela foi construída em 72, gente. Ela tem que rever, tem que fazer sondagem ali, urgente, porque você não é disputado, você nem imagina como é que era a nossa cidade antes da canalização. Era um rio profundo, tinha uma ponte na Sete, tinha outras pontes, tinha umas pinguelas, e ali é uma região de muito basalto e muita mina. Atrás do INSS tem várias minas, pode arrumar o cacete lá que for, que vai, se não fazer drenagem. Se não fizer drenagem também na 17 com a marginal, não vai adiantar para fazer o asfalto da 100, vai ter buraco. Agora,
como já caiu, virou a obra do século e tal, o Dr. João Batista veio e arrumou, e a gente via as galerias, tem que fazer uma sondagem para saber. Caminhão, eu vejo caminhão, bitrem, que não existia nos anos 70, nós temos que acompanhar o tempo. Não existia bitrem nos anos 70, não existia pitbull nos anos 70. Você fazia um canil para os cachorrinhos, agora você tem que fazer um canil para cachorrão. Você tem que fazer a rua agora é para caminhão, a cidade não é feita para caminhão. Até o asfalto é diferente. O Anderson já viu, sabe disso, que já foi vereador. Então, assim, tem que fazer uma sondagem ali urgente para saber quanto ele segura ali. Porque na hora que cair, não cai talvez no dela, mas vai cair no próximo. A mesma situação, por exemplo, do bairro Junqueira. O bairro Junqueira não tem rede pluvial. Por que faz o alagamento na Minas Gerais e depois desemboca aqui? Porque quando asfaltou, impermeabilizou, não tem para onde a água ir, a água não para, ela vai embora, ela carrega. Então vai ter que ter um doido que vai gastar milhões para fazer rede pluvial no bairro. Enterrado no solo. E nenhum prefeito, uma hora vai ter que fazer. Mas tem que fazer, porque a obra concluída, a terceira etapa, precisa fazer, ela não foi concluída. Pouca gente sabe disso. Tem um bolsão que tem que ser feito para cima do Jardim do Rosário para evitar exatamente o alagamento. Não foi feito o alagamento. Então essas coisinhas que as pessoas não sabem, é preciso fazer. Eu acho que a Liana ainda não construiu a grande obra dela. Ela tem muita coisa para terminar e ela precisa acelerar. Ela tem que colocar tijolinho sobre tijolinho para a coisa andar. Então, posso falar uma coisa para você? Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que dialoga, mas ela precisa chegar e falar assim, nós temos que começar a deslanchar nossos projetos, porque eles estão bem encalhadinhos e não pode ficar desse jeito. Pontualmente 13 horas, teremos mais 7 minutinhos, para você não ficar triste, mais 7 minutinhos para que possamos falar de muitos temas aqui, inclusive. Voltando àquela questão original, como eu disse, da sua avaliação do complexo. Peraí, deixa eu ter um discurso falei, porque eu estou acostumada a perguntar, então você perguntar. Deixa eu falar uma coisa. Por que nós não temos candidato, deputado eleitos? Sim, mas a pergunta era essa mesmo, para fechar, para votar. 20 anos se passaram. Gente, por que parar que essa pessoa... Nós elegemos o André Janones. Não, estadual. Agora estadual, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estadual faz 20 anos. Vamos pensar bem na situação. As pessoas, teve candidato aí que é uma lástima. Uma lástima. Sim, mas entre os vários nomes... Falta nome. Não, falta nome. Esse negócio, vamos reunir para fazer um nome. Não, todo mundo tem direito de ser candidato. É por isso agora, precisa ter boa vontade para ser candidato. Não querer só pegar dinheiro. Sinto muito, mas com raríssima, até vou falar aqui para ver se a pessoa vai ganhar, raríssima exceção, a maioria que foi candidato no ano passado queria a grana dos partidos. Pronto, falei. E teve candidato que entrou também só para cumprir a agenda. Então, assim, já entra a mínima condição. Agora, já veio para cumprir tarefa, porque ganhou dinheiro da deputada de fora, porque... Olha, gente, é por isso que nós não temos deputado, porque não tem um cara que ama Ituiutaba de verdade, é por isso. E aí vocês pegam, vão na onda dos deputados de fora, que nunca vai trazer nada para cá, sacou? O Uberlândia cresceu quando o Rondão Pacheco foi governador biônico e levou a Universidade Federal, levou a 365 para lá, asfaltou, para quem não sabe, porque o mal das pessoas é não saber história. Então, presta atenção. Presta atenção aqui na jornalista, né? Ela tem quase 40 anos de muito tempo. Agora a questão antes de entrar no nosso ping-pong final, sucessão municipal, seja mais assim, vou dar uma sintetizada aí. Nós temos hoje a candidata à reeleição, certamente, Leandro, que é natural. Nós temos o pré-candidato ainda da articulação, Renato Moura. Nós temos aí uma quase pré-articulação também da Alice Drummond. Nós temos aí o outro que deve sair vereador, mas por enquanto se diz como pré-candidato, Aramis Júnior. Nós temos aí o William do Resgate. Nós temos aí Luiz Pedro. Não, são pré-candidatos. Luiz Pedro não é candidato. São pré-candidatos. Aí daqui a pouco quem vai sair, eu não sei, mas enfim, como é que você vê essa sucessão? Luiz Pedro não é candidato, tira isso da cabeça. Ele diz nesse microfone aqui que é candidato. Ele não é candidato, eu falo na frente dele, porque os processos acabou de levar mais, ele é inelegível até 2025, e ele levou mais 10 anos agora no mais um processo, ele deve ter mais uns 5 ou 6
falo para ele. Sim. Tá certo? Isso Tá aí certo. não é só eu que estou dizendo, não, são documentos. Ele está inelegível até 2025, levou mais 10 anos. Então, 2035, por aí, ele pode pensar em ser candidato. E fora os outros processos que correm atrás dele. Certamente vai apoiar alguém, se for o caso, enfim. Não, ele está correndo atrás para apoiar alguém. Aí é o problema dele. E de quem quiser ficar perto dele. Mas como é que você vê esse processo? O Renato não é candidato da situação. O Renato hoje é um candidato próprio, muito independente. Ele ainda não tem uma definição sobre isso. É uma pessoa que acompanha de perto. Aranísio Júnior é brincadeira. Ele tem problemas. Depois que ele fez variável, ele teve problemas. Não conta. Tira ele. Gente, a gente tem que fazer jornalismo sério, pelo amor de Deus. Outra coisa. Não, mas ele é pré-candidato, agora se daí. Ele é pré-candidato. A questão da seriedade, esse é o ponto de vista, né? Agora daí. Pelo amor de Deus, não dá conta. Daqui a pouco você. Quem mais aí? Não, todo mundo, na questão de nomes. A Leandra, ela tem o direito, né, de se candidatar à reeleição. Ela não se pronunciou sobre isso, ela não falou isso. Eu acho porque não é necessário ainda, né? Não é hora, mas. Não é hora para pronunciar ela, né? Outro nome seria Alice Drummond, que é uma. Alice Drummond não é candidata também, isso é só mais uma. Está acontecendo um movimento. Aliás, as pessoas... faltou o nome principal do meu ponto de vista hoje, que para mim é um nome de peso. O Éder Luciano, prefeito de Guriatá. Não é candidato aqui também, não, porque ele não pode. Ele não pode. Por que não pode? Ele pode ser candidato a vereador. A lei não permite que ele seja candidato a prefeito, porque ele tem que renunciar lá. Mas ele renuncia, mas tem problema. Aí já é um problema dele, não tem que perguntar para ele. Não, sim, mas eu estou dizendo assim. Agora ele pode ser candidato a vereador. Ele chegando no processo, você não diria que é um nome que pode dar um diferencial, não? Não. Não? Não. Não acredita? Eu estava no voto do candidato de fora. Ele é filho daqui, né? Quantas pessoas sabem? Vai saber no dia da quando a campanha começa, tudo fica aí. Não, é a mesma coisa da história da Alice. Está virando um tchu-tchu-tchu. Hoje à noite eu vou falar sobre essa coisa da Alice. Mas é que as pessoas têm que aprender a olhar político não para a pessoa. A Alice nunca falou que é candidata. A Alice teve em Uberlândia. É outra movimentação que está acontecendo. Tem que lembrar que o PP, com quem ela se encontrou lá, está com a União Brasil, vai fazer a União Progressista, vai ser o maior partido do Brasil, a maior bancada do Brasil. Então nós já temos que pensar já que vai ter outra mudança de cenário. O PTB praticamente vai se extinguir, todo mundo que tiver vai caçar um rumo para aí, porque não tem deputado federal, não tem porra nenhuma. Quem quer ficar com o Roberto Jefferson? Ninguém quer ficar. Todo mundo quer sair. Para fechar, ping-pong final, 13h30, dúzia de minutos. Ping-pong. O maior absurdo que você viu até hoje na política, vai? O maior absurdo que você viu até hoje? Sem pensar muito. Nossa. É difícil, são vários, são muitos anos. Não tem não, porque eu já vi tantos. Então tá, pula para frente. A A sua projeção para o desempenho do presidente Lula nesse governo dele agora? Se ele não correr atrás do prejuízo, vai ser um fracasso. E eu sou Lula, viu, gente? Você está meio decepcionado, então, para o começo? Não, não estou decepcionado. Não? Não. Só acho que ainda está no tempo. Futuro de Ituiutaba, a sua visão? Tudo depende, porque hoje você não pode falar como antigamente, separado. O mundo está se transformando lá fora. Tudo está mudando. Não tem picolezeiro na rua, vocês já notaram? Ninguém notou isso? Pois é, não vai existir picolezeiro, não vai existir, já não existe mais assessorista do tempo, não vai existir contínuo, não vai existir motorista de caminhão, não vai existir motorista, vai acabar com uma série de empregos. Isso aconteceu sempre ao longo da história, não é nenhuma desgraça, né, gente? Então, assim, o futuro... ping-pong, vai. Não, conclua. O futuro está ligado ao mundo. Os bancos estão quebrando na Europa, nos Estados Unidos. Isso vai afetar o Brasil. Se o Banco Central do Brasil não baixar os juros, nós vamos entrar no estado recessivo e aí fudeu. O Anderson Rodrigues tem chance de uma futura eleição para vereador agora no ano que vem? Claro que tem, eu estou aqui na cara dele. Fala que não, fala que você já sai preso aqui. De novo, não, pelo amor de Deus, né? Foi. Tá, vamos. Você nunca encarou as urnas até hoje e disse que não pretende ser candidata, por quê? Porque a primeira vez, eu não me dou bem com certas coisas. A primeira vez, se eu me candidatar, já perdi a eleição. Se eu ganhar a eleição, no primeiro dia eu vou preso, porque eu vou xingar todo mundo. Então você tem que fazer um exame, você também. Não está muito certo, não. Não, já fiz. Deu nenhum distúrbio, não? Não, eu tive um derrame. Não, cancela tudo que falou aqui. Eu tive um derrame. Bom, para fechar de vez, você acha que o furacão pode continuar depois de 27 anos no meio ou posso me aposentar hoje mesmo? Olha, meu filho, isso depende de você, né?
mas jornalismo é uma coisa do futuro aí que tem que ser adaptado. Não me respondeu, mas tá bom. Vamos embora. Não posso decidir pela sua vida. Não, é você decidiu, eu digo. Isso é a sua opinião, né? Opinião. Eu não dou opinião, Sério, sei né? pouco se eu posso provar. Não conheço, né? Acho que Agora, ô Anderson, eu não conheço ele direito. Assim, não, meu filho, vai em eu acho que eu frente. continuo na Ele vida. se fode. Aí eu falo pra ele assim, não, para que isso tá uma merda. Aí ele perde alguma coisa, aí eu saio na rua. Parar depois de 27 anos também é bem difícil, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu gostaria de parar aos 37. Não, você já pode aposentar. 13:09, obrigado pela sua presença no nosso Vale Notícias, sucesso nas suas jornadas e vamos ver o que acontece no futuro, né? Porque diz que a Deus pertence, mas depende do que você faz hoje, né? Claro. Não fica esperando só em Deus, não. Faz alguma coisa por você antes. Vamos embora. Na sequência ele chega, Garotinho, para comandar a nossa rede de comunicação. Gente, visite o site, aliás, a página no Facebook da Spy Vida. Nós estamos lá com uma série de cãezinhos para adotar. Na minha timeline do Facebook também tem 4 cãezinhos para serem adotados. Por favor, ajude a Spy a salvar vidas. Muito obrigado aqui a nossa Geisa Ardila, ela que é jornalista, indo para o seu 40º ano daqui a pouco, né? Não, vamos aposentar. Nessa política, só para fechar mais 10 segundos. Você está com o Renato? Fechou? Acabou? Ou tem alguma mudança ainda? Não gosto dele desse tanto, não. Você gosta de dinheiro, né? Você gosta de dinheiro. Eu estava na porta da cama, o povo falou assim, estava todo mundo lá na porta e falou assim, gente, eu estou aqui por dinheiro, eu preciso explicar isso para vocês, não é amor não. Isso eu ouvi no Romão essa semana, quem paga mais, faça sempre a opção. Então tá certo, é uma fazer o que? Experiência tem para dar e vender e prestar também. A sequência então, Adilson Curitiano Ribeiro comandando o Rádio Mix em toda a nossa rede, nosso público de comunicações. Eu volto amanhã, sexta-feira, com espaço cultural aqui na Rádio Wider Ituiutaba para Minas do Brasil e o mundo. E lembre-se, as montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, né? Mas para que você aprenda o valor da escalada. Amanhã te espero aqui no nosso super canhãozaço de audiência. Você viu o